Olá, meu nome é Daniel Vitor, matrícula 2018-2016 e hoje vamos falar da normalização de dados. O que é a normalização de dados? A normalização é um processo no qual é aplicada várias regras às tabelas do banco de dados. É o processo no qual a transformação na estrutura de um banco de dados que visa eliminar redundâncias, eliminação de anomalias, de inserção, atualização e exclusão. Ao efetuar o processo de normalização, os dados cadastrados no banco de dados ficaram organizados de uma forma melhor e ocuparam menos espaço físico. Entretanto, o processo de normalização também sempre faz aumentar o número de tabelas. Segunda pergunta: o que é o banco de dados normalizado? É um banco de dados no qual foi construído e aplicado normal, uma das formas normal FN. Temos no total, pelo que eu entendi, 4 formas, mas em alguns lugares eu achei mais formas de normalização. E a terceira pergunta é: o que é a relação de dados relacionamento e como é representada? É uma ligação entre as tabelas gerando uma linha de segmento, ajudando a estabelecer uma conexão entre as tabelas ou entidades, por meio de diagramas. Agora eu vou explicar como fazer a normalização do banco de dados usando a primeira forma. Nessa forma diz que não devem existir colunas multivaloradas. Hum. O que é uma coluna multivalorada? É uma coluna na qual é possível armazenar mais de um valor por registro. SNF1 é basicamente um jeito de simplificar as colunas. Por exemplo, aqui na coluna cliente. Seria muito difícil a gente procurar pelo cliente aqui se a gente fosse pegar, tipo, por exemplo, o telefone. A gente teria que colocar um número muito grande para achar esse tal de cliente. Então, para a gente poder fazer a normalização usando esse NIF1, a gente, por exemplo, teria que criar separadamente uma coluna aqui. Nessa coluna que seria o telefone. E ela teria aqui no telefone, além do ID telefone, que seria a chave principal, ela teria o código de telefone. Que aí, por exemplo, quando fosse interligar as duas colunas, por exemplo, para achar o telefone e achar a pessoa, não precisaria colocar todos os números do telefone. A gente colocaria só o código do telefone. Por exemplo, seria um código 1, código 37, código 47, não sei, tem vários códigos para o telefone. Assim seria muito mais fácil achar a pessoa que você quer encontrar, o cliente, pelo, pelo pela coluna, né, do telefone. E viriam menos dados para a exposição. Não viria muito telefone, que seria difícil você encontrar as coisas. Seriam por código. Seriam só um código por telefone por cliente. Meu nome é Willer Rodrigues, a matrícula é 2018-20-280. Eu vou falar sobre as formas normais. Formas normais são as regras para a simplificação de tabela. É o processo de adequação de tabela e o processo de adequação de tabelas chama-se normalização. As formas normais se dividem na primeira, na segunda e na terceira, sendo que o objetivo das duas primeiras é chegar na terceira. Na primeira forma normal, as tabelas não podem ter valores repetidos e também atributos que possuem mais de um valor. Por exemplo, vamos imaginar uma tabela chamada cliente. Nessa tabela temos os campos ID, nome e telefone. Uma pessoa pode ter mais de um número de telefone, logo, telefones é um atributo multivalorado, sendo assim, é necessária a normalização. No segundo forma normal, é necessário que a tabela esteja na primeira forma normal, como um pré-requisito. A segunda forma normal é necessário que os atributos dependam exclusivamente da chave primária. Logo, as colunas que não cumprem esses requisitos devem ser removidas. Por exemplo, vamos imaginar a tabela fornecedor estoque. Ela possui ID fornecedor, ID estoque, endereço e descrição estoque. O campo descrição estoque ainda depende exclusivamente da chave ID fornecedor. Ela depende do campo ID estoque. Logo, é necessário normalizar. Na terceira forma, é necessário que a tabela esteja como pré-requisito na primeira e na segunda forma. A terceira forma normal diz que os atributos devem
ser independentes entre si e, ao mesmo tempo, depender única e exclusivamente da chave primária. Por exemplo, você pode imaginar uma tabela empregado, departamento, possui os campos ID, nome, sexo, código departamento, nome do departamento. O campo, por exemplo, nome departamento depende do campo código departamento, ao mesmo tempo que não depende do campo ID. Logo, é preciso normalizar. Okay, vamos lá. Para realizar uma conversão de um banco de dados normalizado para o normalizado, é necessário que, primeiro, uma análise do banco para verificar se as tabelas estão na primeira forma normal. Caso não estejam e a tabela possui atributos multivalorados, é necessário avaliar os campos. Caso desnecessários, devem ser retirados. Caso contrário, torna-se necessária a criação de uma nova tabela para abrigar os campos. Para o segundo passo, é necessário confirmar se as tabelas estão na primeira forma, para aí sim podemos prosseguir. Para o terceiro passo, vamos verificar as tabelas e se os atributos das tabelas dependem exclusivamente da chave primária. Se sim, as tabelas estão na segunda forma. Caso não estejam, se torna-se necessário criar uma nova tabela para armazenar os dados. O quarto passo é parecido com o segundo, que é necessário confirmar se as tabelas estão na segunda forma para podermos prosseguir. O quinto passo consiste em avaliar se todos os campos são independentes entre si, exceto as chaves primárias. Os campos necessitam estar ligados à chave primária. E caso não, é necessário criar uma nova tabela para abrigar os campos.